Tainá Maria, sou residente no programa Residência Pedagógica da UFO, da área de artes, teatro, e eu vim dar uma aula para vocês, fazer uma aula sobre a história do teatro brasileiro. Eu espero que vocês gostem e me deem um retorno sobre o que vocês acharam da aula, tá bom? Bom, antes de começar a falar sobre o início da história do teatro brasileiro, eu gostaria de salientar que assim como a colonização no Brasil, feita pelos portugueses, aconteceu muito recente perto da história de outros países e culturas do mundo inteiro, o teatro também no Brasil se iniciou da forma que a gente conhece, junto com a colonização do Brasil. Então também foi muito recente. E assim como que o país se tornou Brasil, foi muito recente, a história do teatro mundial é muito mais antiga também do que o início da história do teatro brasileiro. Que principalmente no teatro ocidental começou lá no Egito, e tem também os teatros orientais e de outras culturas pelo mundo que já existem há muitos anos, e data assim de ter iniciado com o humano primitivo mesmo. Outra coisa que eu gostaria de falar antes de falar sobre esse início da história do teatro brasileiro é que, assim como a história do teatro mundial se inicia com os humanos primitivos, com os homens da caverna, onde a gente costuma dizer que o teatro aparecia nos rituais realizados a deuses, onde existia a representação. Assim como esse teatro mundial, no Brasil também existiam rituais dos índios antes mesmo da colonização, e que isso também pode ser considerado como teatro. E inclusive mais pra frente a gente vai falar sobre como essa movimentação artística dos índios também se misturou um pouco com a história do teatro brasileiro. Então, falando sobre esse início da história do teatro brasileiro, se a gente for considerar o teatro como espetáculos amadores, e espetáculos realizados em festividades e dentro também da religião, considera-se que o teatro brasileiro surgiu mesmo com o início da nacionalidade, junto com a catequese que era dada aos índios, e com os missionários da chamada Companhia de Jesus. Mas se a gente for considerar que o surgimento do teatro se dá com a continuidade do palco, a escrita de textos dramatúrgicos, a presença de atores profissionais e de público, aí o teatro vai ter surgido no Brasil por volta, assim, depois que se instala a independência do Brasil, e por volta do século XIX. Mas a gente considera que o teatro surgiu ali mesmo com a Companhia de Jesus, com o teatro jesuítico. Bom, e aí um dos projetos que os jesuítas tinham lá em Portugal era de reafirmar a religião católica sobre a religião protestante, Então eles usavam o teatro para educar as pessoas, assim, de certa forma, e trazerem as pessoas para a religião católica. Muitas vezes, então, eles faziam espetáculos na língua do latim para exatamente reafirmar a igreja. E aí aqui no Brasil não foi diferente. Eles então faziam isso, usavam o teatro para reeducar, e trazerem os índios para essa cultura católica, religiosa que os jesuítas traziam. Então, muitas vezes eles também usavam a linguagem do tupi para poder atrair os índios, Então, na catequese eram feitas peças de teatro,
espetáculos ali amadores para poder ensinar os índios sobre a religião católica e também a língua portuguesa e também atrair os índios para a religião. E aí isso na história, né, depois de um tempo, passou a se tornar polêmico pra gente, porque os índios já tinham a sua própria cultura, já tinham a sua própria língua, a sua própria religiosidade. E aí essa tentativa de domesticação dos índios pela Igreja Católica e pelos portugueses é considerada muito agressiva, exatamente porque desconsidera a cultura dos índios que moravam no Brasil, que eram nativos do Brasil, e coloca a cultura portuguesa, europeia, a cultura da religião católica como superior a essa cultura dos índios, né? Então isso causou um apagamento da cultura indígena aqui no Brasil. Um apagamento e uma desvalorização da história dos índios.